A paz de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao nosso assunto bíblico. Como nasceu a igreja? A igreja já estava no coração de Deus desde antes da criação do mundo, mas ela foi trazida à existência pelo ministério de Jesus e pela operação do Espírito Santo. Jesus formou os discípulos e com sua morte e ressurreição preparou as condições necessárias para a vinda do Espírito Santo e junto o surgimento da igreja. Conforme nós vemos em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 3, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma daquelas línguas de fogo. O batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37 e 47. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu: Arrependei-vos a cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, o quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho, eu os exortava dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? Com a vinda do Espírito Santo, aquele primeiro grupo de discípulos nasceu de novo e foi revestido com poder espiritual para viver e proclamar o que havia recebido de Jesus. Eles eram a igreja original, o resultado primeiro da obra de Jesus Cristo. Formava uma comunidade que expressava a vida de Jesus ao mundo, a vinda de Jesus ao mundo, e proclamava a sua palavra. Atos capítulo 2, 44 e 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendia as propriedades e bens e os repartia por todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Que maravilha! O início da igreja, o início da obra do Espírito Santo sobre a humanidade. Aí veio
a decadência e restauração. Antes, voltando um pouco, esse texto que nós acabamos de ler nos mostra entre os primeiros irmãos. Note bem, os primeiros irmãos da igreja cristã, de Jesus Cristo, os seguidores de Jesus Cristo. Eles tinham o quê? O que havia? Ensino da palavra, comunhão, quer dizer, relacionamento, partir do pão, quer dizer, a ceia que eles faziam, orações, realização de milagres, unidade, eles eram únicos, partilha, suplemento mútuo, dividir o pão com seu irmão, expressão pública no pátio do templo dos judeus. Eles pregavam o evangelho lá no templo dos judeus, quer dizer, o templo de Salomão. Trabalho nas casas, uns trabalhavam, cada um ia fazer os seus afazeres, não é? E tinham louvores a Deus e um crescimento numérico. Foi se expandindo as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora, nós olhando para a igreja atual, de um modo geral, vemos que ela está longe de ser a igreja gloriosa que encontramos no livro de Atos. Igreja primitiva cria, pregava e praticava literalmente todos os conselhos de Deus. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. E Deus testemunhava através deles com poder. Como então? Como que a igreja falhou? Como ela se desviou da sã doutrina e entrou em densas trevas? A igreja começou a se enfraquecer quando abdicou da separação total das coisas do mundo, perdendo o poder espiritual, permitindo assim uma mistura com o fermento mundano, filosofias, costumes, concessões, interesse, que comprometeu a sua pureza e originalidade. Muitas crenças e doutrinas foram acrescentadas e posteriormente, durante os anos de decadência, e provocaram sérios desvios e muitos danos à humanidade. Muitos dessas crenças e costumes perduram até hoje. Mas Deus está trabalhando para curar sua igreja e trazê-la de volta ao projeto original. Estamos hoje em processo de restauração. Restaurar é trazer de volta ao estado original, certo? É como se reformasse uma casa, fizesse uma pintura nova, tá bom? Em 3 aspectos. Abandonar título de que foi agregado pelos homens. Abandonar os títulos que foram agregados pelos homens. Manter as veredas que são originais e legítimas. Recuperar as verdades que foram perdidas com o tempo. Estamos em pleno processo de restauração. Ainda não estamos prontos, mas estamos sendo transformados. Não podemos nos apegar a nada que não faça parte do plano original de Deus para o seu povo. Precisamos prosseguir para ser a igreja que Ele quer, ainda que hoje esse processo de mudanças contínua, estruturas da igreja, discipulado, relação com Deus, dons, doutrinas, etc. E continuará até que a igreja antiga atinja a plenitude de Cristo.
Vamos fazer uma pausa. Eu prometi para muitos que o meu vídeo não passaria de 10 minutos, né? Mas chega a 10, 11, 12, 13 minutos, para não ficar muito cansativo. E também, suponhamos assim, 10 minutos, dá para a gente assimilar bem, né? Agora, se é uma coisa muito prolongada, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, aí cansa, é muito cansativo. E nós queremos também, de vez em quando, fazer um recreio, né? Hora do recreio agora, hora do lanche. Logo voltaremos e continuaremos com o raciocínio de acordo com as Escrituras.